Bom, boa noite. Eu sou Acácio Augusto, eu sou professor no Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, campus de Osasco. Sou pesquisador e o Foucault me vem muito daí do Núcleo de Sociabilidade Libertária, lá na PUC de São Paulo, e também coordenador do LASINTEC, que é o Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento. Eu queria agradecer o convite do Peter, estar aqui com a Salma. Tanto tempo que eu cruzo, vejo a Salma falar, primeira vez que faço uma mesa com ela, né? O Henrique, agradecer todo o cuidado da Clara e também o trabalho, saudar o trabalho da N-1, que, além de publicar títulos importantes como esse, publica de uma maneira bastante bonita, o que eu acho importante. E, assim, é bom demais falar um pouco depois da Salma. Quer dizer, de um lado, algumas coisas que eu havia programado já posso pular, inclusive exatamente essa citação final. Não, mas, enfim, porque realmente é muito boa. Mas, enfim, como também eu não sou exatamente um Foucaultiano, né? Meu interesse é pelo anarquismo, pela anarquia. O quê? Não, tudo bem, inverteu. Tranquilo, tranquilo. Então, meu interesse é mais no anarquismo, mas o Foucault é uma referência metodológica importante. Eu acho Foucault um autor metodologicamente muito importante, politicamente também, obviamente. E, então, por isso, eu vou tentar ser o mais breve possível, especificamente sobre a questão da revolta. E é importante falar isso nesse momento no Brasil, porque, em geral, quando, por exemplo, a polícia mata um morador de um bairro qualquer da cidade, não é comum, mas por vezes acontece, deveria ser comum, a sublevação desses moradores, né? Queimar ônibus, por exemplo, é uma prática regular. Em geral, as pessoas reagem com um verdadeiro horror pelo fato de um ônibus estar sendo queimado e esquecem absolutamente que uma pessoa foi executada, muitas vezes uma criança, 12, 13, 14 anos. E é importante retomar esse tema da revolta no Foucault, porque eu fico realmente impressionado quando as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, abre a bala com 80 tiros de fuzil um carro e, convenhamos, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E eu digo mais, eu não estou nem aí se ele era trabalhador, se ele era cantor de pagode. As Forças Armadas não podem fazer isso. Ele podia ser o maior traficante, fascínora, estuprador, serial killer do mundo. Você não pode abrir um carro com 80 tiros. Então, como a noção de revolta em Foucault está muito ligada com a noção da morte, a imagem inicial que eu gostaria de colocar é essa, né, de moradores queimando um ônibus, quiçá, quem dera, um carro da polícia, ou, por exemplo, de um jovem com uma pedra numa intifada contra todo o aparato tecnológico do Estado de Israel. Eu acho que isso é a imagem da revolta do Foucault, na medida em que ele diz que a revolta é aquilo que faz com que o sujeito que se lance a isso prefere o risco da morte que a certeza de obedecer. Então, eu tinha separado algumas coisas sobre o livro, que a Salma já falou, essa importância, né, desses 3 conceitos, vontade geral, que nada tem a ver com Rousseau, embora seja o mesmo nome, governo islâmico, espiritualidade política. E eu diria que esses 3 temas aparecem precisamente após essas visitas ao Irã em 78, e os artigos dele no Correio de la Sera, e que também, outra coincidência, até onde eu sei, o trabalho de mestrado do Maurício Pellegrini, orientado pela Margarete Rago na História da Unicamp, é o único trabalho que eu conheço especificamente sobre isso. Mas nessa lida do Foucault e nessas entrevistas, em especial, um outro tema recorrente
Então, a revolta está atravessando esses três temas, né? E outro tema recorrente é o papel do intelectual, que eu queria dar uma pontuada. E aí, de novo, parece que você está fazendo onda com os amigos, mas não é. Eu juro que é a importância mesmo que faz eu me remeter a isso. Um outro trabalho interessante, também orientado pela Margarete, sobre o papel intelectual no Foucault, é o Coragem da Verdade e a Ética do Intelectual em Michel Foucault, que é da professora Priscila Vieira, que é da História da Federal do Paraná, no qual eu me apoio um pouco aqui para algumas coisas que eu vou falar. Então, o Foucault, numa famosa conversa com o Deleuze, em 1972, chamada Os Intelectuais e o Poder, ele vai opor o intelectual universal ao intelectual específico, né? E o intelectual específico seria aquele ligado a lutas pontuais e contra aquele intelectual platônico, funcionário das burocracias universitárias, os chefes de departamento, os comissários e os emissários da reitoria, os bajuladores e, geralmente, aqueles inimigos dos estudantes iracundos. Foucault dirá que se opõe a isso porque esse intelectual, né, eu cito aqui a página 99 da edição da N-1, esses intelectuais do Universal, que não passam de dublê dos partidos políticos. Eu não os quero, ele diz. E o que seria o intelectual específico? O intelectual específico seria esse sujeito ligado a lutas muito específicas e que ele não está ligado, ele não remete só ao intelectual das ciências humanas. Rapidamente aqui, de novo, página 97 dessa edição, ele diz assim: a ideia de que o papel do intelectual é o de mostrar quando essa realidade que nos apresentam como evidente e óbvia é de fato frágil. E pode ser o físico em seu laboratório, o historiador que conhece o cristianismo nos primeiros séculos, que há de mais especial em suas especialidades, de mais específico em seu saber, revelar esses pontos de fragilidade das evidências e do real. Então, é verdade que, quando falamos do Irã, do Vietnã, sobre que condições o fazemos? Bom, eu não acredito que seja deixar sua posição de intelectual específico dizer que eu, enquanto governado, considero que há um certo número de coisas que um governo nunca deve fazer. Isso é importante, primeiro, porque esse intelectual específico, em grande medida, tem rareado, principalmente no Brasil. Eu acho importante esse final, né? Esquecendo um pouco o contexto iraniano, né? Se pronunciar diante do que um governo nunca deve fazer, remeto novamente à imagem inicial dos 80 tiros, e que ele rivaliza hoje com uma coisa que o Passetti chama de o intelectual modulador, que são esses servidores de uma burocracia internacional, de um certo ativismo, que estão no que, em relações internacionais, a gente chama de OIs, né? As organizações internacionais, no qual ele deixa de ser um dublê dos partidos, como criticava Foucault naquele momento, e passa a ser o dublê de fundações, institutos, né, que muitas vezes são oriundos do grande capital, como Fundação Rockefeller, Ford Foundation e assim por diante. Estou falando isso porque eu quero, ao final, opor a figura do ativista à figura do militante, que o Foucault vai tratar, principalmente no curso sobre a coragem da verdade. Então, para o Foucault, o intelectual seria esse artífice da vida militante, entendendo aí, como Salma também já colocou, a filosofia como uma experiência de vida, e, nesse sentido, como uma ética e uma estética. Então, a revolta deve ser entendida aí também como uma experiência, no sentido quase literal da palavra, né? Então, ao contrário do que muito se diz do Foucault, principalmente esses detratores da época do Irã, né, o Foucault não é um paranoico que vê poder em tudo, mas, ao tratar do poder sem substância, ou seja, o poder como relação, ele vai revelar os pontos cegos do poder, a possibilidade sempre presente da revolta, a impotência circunstancial do poder, né, opondo aí poder à potência. O que significa? Né, esse trabalho de analítica dos dispositivos de poder, ao contrário de querer mostrar, olha, está tudo dominado, né? Não, há fragilidades. E é nessa fragilidade onde a revolta pode acontecer, ela pode habitar.
E, do ponto de vista político, desculpa eu voltar de novo para o livro, há um momento na página 36 onde ele deixa muito claro o que ele entende por essa insurreição. Ele diz assim, seria talvez demasiado genérico dizer que, basicamente, o que desapareceu foi a ideia nascida aproximadamente no século XVIII, isto é, um pouco antes da Revolução Francesa, de que havia um sujeito da história. Esse sujeito da história foi a razão, a humanidade, o homem, a sociedade, a gente poderia acrescentar o proletariado, a multidão, qualquer outro sujeito da história que queira se colocar. Sabemos agora, diz Foucault, que não há um sujeito da história. A história não carrega em si esse sujeito, e esse sujeito não carrega em si a história. Creio que é isso que está se manifestando. Ele está falando do Irã. Essa espécie de insurreição dos sujeitos que não querem mais ser assujeitados ao sujeito da história. É esse, creio, o fenômeno característico de nossa época. Embora ele esteja falando isso em 78, 79, eu me somo a ele e acredito que esse também é a característica de nossa época. Esse sujeito que não espera a autorização da ciência para se sublevar e que não vai ouvir a palavra de ordem do partido, da ONG, da instituição, para falar, cidadãos, fiquem em casa. Porque, sei lá, talvez assim esteja manipulando vocês, os coletes amarelos, a primavera árabe, sei lá mais que coisa. Por isso, ele me lembra muito a abertura de um texto do Hakim Bey, que opõe a Revolução ao Levante. Enquanto a história, com H maiúsculo, costuma tratar com muito respeito as revoluções, ela trata os levantes como derrotas, né? Como, então, a Comuna de Paris, a Revolução Espanhola, né? E o Hakim Bey vai dizer, não, é na experiência das insurreições, do Levante, em que algo interessante acontece. E eu diria, para fazer referência ao nome do livro, que é este o enigma da revolta. E ele não está aí para ser decifrado, ele está aí para ser vivido, para ser experimentado. Por isso, é menos contra o Estado como instituição acabada e mais contra o governo, as práticas de governo, as formas de governo que a revolta se coloca. E o que produz essa revolta, né? A revolta produz algo que o Foucault dirá em um outro texto, chamado A Vida dos Homens Infames, que é um choque com os poderes. O que é esse choque dos poderes? Ele é em si decisivo e revelador dessas relações de poder. Eu costumo brincar, em referência a junho de 2013 no Brasil, que a experiência de um jovem black bloc com a tropa de choque na rua equivale a anos de leitura, sei lá, de Bakunin, Proudhon, Malatesta e assim por diante, e do próprio Foucault. Por quê? A revolta, ela é, antes de mais nada, e o Foucault faz uma referência bastante direta a isso no texto também, já referido pela Salma, o É Inútil Revoltar-se, né, a pergunta, que no Brasil saiu no volume 5 do Ditos e Escritos, publicado pela Forense, de que ela é anti-estratégica. Quer dizer, a revolta não se submete ao plano estratégico que deve ser executado pelos atores da história. E o papel do intelectual, esse não amansado, nem pelas organizações, nem pela burocracia universitária, é justamente, foi aí que eu iria repetir a Salma, ser respeitoso quando uma singularidade se insurge, né? E acho que, trazendo para os nossos tempos, né, quando uma mulher, um negro, uma pessoa trans, né, vai dizer assim, não, não mais, não dessa maneira, não contra mim. Né? E isso é a potência dessa história sem sujeito, onde a singularidade se insurge. Então, para encaminhar para o encerramento, eu diria que, se a revolta ela é anti-estratégica, ela é também uma tática, e, como tática, uma tática de antissegurança e uma tática antipolítica. Contemporaneamente, ela vai aparecer especialmente nessas táticas de rua, de manifestação, mas também em táticas de autodefesa. Então, por exemplo, a tática Black Bloc, usada em manifestações desde os anos 80, mas que toma mais relevância
há 20 anos, né, a partir do 31 de novembro de 1999 em Seattle, e aparece fortemente no Brasil em junho de 2013, mas também táticas de autodefesa, como o bashback, né, que são meninas que treinam Muay Thai para reagir a agressões machistas. É a partir dessas manifestações de revolta antipolítica que produz essa atuação de choque com os poderes e se vive uma experiência no sentido Foucaultiano da palavra. Foucault dizia que a experiência é aquilo que nos modifica, né? E aquilo que nos modifica vai aparecer em um outro texto do Foucault, uma conferência nos Estados Unidos, chamado O Sujeito e o Poder, que é precisamente o contra o que somos. E aí, do ponto de vista mais filosófico, é a manifestação do radical anticantismo do Foucault, né? Porque se para Kant estava em jogo quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né, a imanência da revolta nos coloca imediatamente contra o que somos, entendendo, me referindo novamente a outro texto do Foucault, Introdução à Vida Não Fascista, de que o indivíduo é o produto do poder. Então, é preciso atuar contra esse produto que nos tornamos. Nisso, então, caberia, ou eu ouso sugerir, um pequeno deslocamento na ideia de espiritualidade política que atravessa todo o livro. Diversa das interpretações da esquerda francesa à época, que simplesmente teve um chilique diante da sua fé na razão. No fundo, as várias críticas, né, ao qual Foucault se refere, eu, pelo menos, as leio, também via o mestrado do Maurício, isso fica claro, como uma espécie de choque de universais, né? A fé religiosa com a fé na razão. Então, uau, que absurdo, um professor do Collège de France falar de espiritualidade, isso não pode e tal. E, claro, isso vai vir tanto de vários intelectuais da esquerda, mas também de uma direita nascente ali na França, chamada de novos filósofos. E que, para isso, assim, só um parênteses rápido, há uma entrevista do Deleuze no Dois Regimes de Loucos, que é uma coletânea publicada pela 34, onde ele simplesmente trucida Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, essa canalha direitosa anti-68 que vai surgir ali. Que, sei lá, são o quê? São os macronistas, né? A galera que acha assim, nossa, os coletes amarelos são fascistas, não deixem eles saírem nas ruas, quer dizer, porque tem medo da revolta. Então, esse choque com o poder, que é sempre corpóreo, desafia a política moderna, se entendemos que a política moderna é uma espécie de teologia laica, mas também desafia a espiritualidade contemporânea, que hoje se manifesta dos livros de autoajuda, né, a própria onda neopentecostal, né? Quer dizer, passando aí pela vida dentro das redes sociais. Quer dizer, a gente é empurrado quase que constantemente a uma vida puramente espiritual, no sentido, aí eu estou usando espiritual não no sentido do Foucault, mas no sentido do não corpóreo. Então, nesse sentido, a antipolítica pode até ser entendida, né, enquanto prática da revolta, como uma prática, como uma espiritualidade, né? Por exemplo, a própria referência que a Lorena Balbino faz na apresentação, que ela não, acho que, se eu não me engano, ela não cita, mas seguramente ela tirou daí, né? Um historiador estadunidense chamado James Joll, que, por exemplo, vai contar a história do anarquismo a partir da experiência anabatista, né? A desobediência dos anabatistas. Então, ela pode ser entendida como uma prática da espiritualidade política, mas uma prática pagã, né? E não uma prática segundo a religião ocidental. Por quê? Porque ela exige sacrifício, ela exige oferenda. E aí, eu não estou falando sacrifício no sentido cristão da palavra, não. Sacrifício que eu estou dizendo exige botar o corpo em jogo. Se vocês quiserem uma fórmula simples, né, ela exige sacrifício, não é só fazer oração, não é só rezar. Então, o ato de desafiar o poder sobre o risco da morte, que é como Foucault define a revolta, ele se apresentou, por exemplo, em junho de 2013, quando um jovem, no dia 7 de setembro desse mesmo ano, perdeu um olho num confronto com a tropa de choque em São Paulo. Ou quando o outro
né, foi atirado pelos policiais de um viaduto em Belo Horizonte. É impressionante como, embora tenha sido pisado e repisado as discussões sobre junho de 2013, se esqueceu, com o longo do tempo, as mortes que foram produzidas nesses embates. E como que as pessoas, naquele momento, estavam numa atitude muito parecida com isso que o Foucault chama da revolta, que é preferir o risco da morte que a certeza de obedecer. Enquanto os intelectuais do Universal, os ventrílocos dos partidos, como diz o Foucault, estavam dizendo: não, fique em casa, o nosso governo é bom, vocês estão fazendo o jogo da direita ou algo do tipo. Enquanto a gente ia acumulando uma população hoje, né, de mais de 700 mil presos nas penitenciárias, sendo que mais de 40% sob prisão provisória e, na sua grande maioria, jovens negros habitantes das periferias. Então, não é à toa que essa relação entre revolta, antissegurança, antipolítica, se manifesta, pelo menos na minha leitura, a partir do Foucault, como um paganismo. Por quê? O que ainda se usa para desqualificar discursivamente esses manifestantes? A figura do vândalo, que é uma nomenclatura bárbara daqueles que habitavam as bordas do império, não a margem, a borda. Da mesma maneira que, por exemplo, o próprio Foucault vai mostrar nos Anormais, toda a construção da antropologia forense, em especial do Cesare Lombroso, como que uma certa anatomia do corpo dizia que um sujeito era delinquente ou que ele era um selvagem, especialmente os anarquistas do final do século XIX, porque, óbvio, dentro de um pensamento evolutivo e positivista, aquele que nega o Estado nega o que há de mais avançado na civilização ocidental. Então, a potência desse livro, a importância da publicação dessas entrevistas do Foucault, me parece dupla, né? Primeiro, lembrar aqueles que têm como trabalho o trabalho intelectual, né? E aqui eu não teria tempo para retomar, mas quase todo o trabalho se tornou intelectual, é bom chamar a atenção para isso, né? Desde André Gorz, o próprio Toni Negri discutia isso há muito tempo, de que é preciso, sim, dizer em que momento o governo não pode fazer o que ele está fazendo. É preciso dizer um basta. E a maneira de se dizer isso é na forma da revolta. E essa revolta ela se dá como um trabalho constante de si sobre si mesmo e em direção a uma oposição irredutível, eu repito, onde é preferível a certeza da morte, o risco de morte, do que a certeza de obedecer. Não é à toa que o Foucault, após estudar toda a racionalidade neoliberal, vai voltar para os gregos, aos quais ele não tinha lá grande apreço, não, mas justamente para buscar qual era a cultura de si que poderia corresponder como resposta da produção de uma vida militante contra o que são os processos de subjetivação do neoliberalismo. E a figura melhor que ele vai encontrar, que eu gosto muito também, é justamente a figura de Diógenes, o cão, que, diante de Alexandre o Grande, diz assim: sai da frente que você está tapando o meu sol.